Está a rodar, está a rodar. Está a rodar, está a rodar. Vamos fazer um rodízio de conversas. Está cá o tio, está cá o gel. Pá, obrigada. Mesmo. Obrigado eu pelo convite. Mas, primeiro por... Tem que dizer que tens aqui uma casinha muito agradável. É verdade, é verdade. Foi algo que eu comprei recentemente porque está fácil comprar casa, então decidi investir nesta sala de estar. Enfim, Maravilha. depois mostro-te o resto. Isto aqui ainda metias aqui uns 20 indianos. Não era? Sim, ou mais. Ou Ou mais. Isto tem o pé direito alto, isto aqui um beliche de 4 andares, 4 ou 5. Mais as mochilas. Ui, fala. Pá, que horror! É isto que vai acontecer, tenham noção. Já agora, isto são os Camina Studios. Eu vou pôr o link aqui de baixo na legenda para se quiserem trabalhar cá, se conhecerem amigos que querem fazer podcast. Isto é brutal. E é em Benfica. Há muita gente que tem estúdios e não diz onde é que achas. Têm medo de levarem... O pessoal lá vá. Sim. Não, Achas que não? Eu acho que sim. Que há pessoas que eu já ouvi em podcast. Então não digas onde é ou que que lhes isto vão é. fazer uma espera. Sim, Estás a perceber? é isso. Eu acho que é isso. Acho que me faz confusão. Não, este é em Benfica. Este é em Benfica, exatamente, muito bem localizado. Gel, pá, ou Nuno, como é que preferes? É indiferente, eu já sou há mais não é? anos gel do que Nuno. Então temos Até a cá... minha mãe me chama gel. Estás a brincar? Ó gelinho. Ó gelinho, está bem. Gelinho. Tu és de onde? Sou nascido no Hospital de Santa Maria. Mãe em de Lisboa, Deus. Mesmo. Não, Campo Rogai Grande. pelos nossos pecadores. Grande. Certo. E depois Odivelas, né? Pronto, Eu até aos meus 20 anos, Odivelas, no subúrbio. muito bem. Ah, pois é. E agora? Não E digas agora a morada, parede. mas... Parede. Grande, grande. E tu- Tio, né? e- Mas que é tio. Vai para a Conselho de parede. Cascais. Mesmo assim, há zonas na linha que poderias ter ido mais para, sei lá, Caxias. Tens a zona muito rica de Sim, cheguei a Caxias. namorar uma temporada em Caxias, em 2009. para Na ali. zona rica. Epá, mesmo ali ao pé, ou seja, era alugado, um apartamento alugado, mesmo ali na Marginal. Um apartamento muito giro. Fogo. Epá, na altura em que se podia alugar cenas Pois. mais ou menos affordable, né? Claro. Ou seja, acessíveis. Sim, percebo. Não é agora. Não é agora. Não é Eu o moro caso de aqui. agora. É Não uma, é o é caso uma de das agora. coisas que Mas eu já que não faço. toquei, morei muitos anos em Lisboa. Eu depois de Odivelas fui para Alvalade, depois morei na Costa da Caparica, morei na Aroeira, depois voltei para outra vez para Lisboa, morei na Graça. 50 anos dá para muitas Dá casas. para algumas casas. Mas eu agora não trocava. Não trocavas a parede Não. por nada? Porquê? Não. Praia? Por estar ali ao pé? Sobretudo a praia. Sobretudo a praia. Eu, para mim, É das praia- Avencas. Não vamos divulgar muito, Não, mas... nas Avencas ou na Praia da Parede. Eu não trocava Lisboa pela zona onde moro agora por causa da praia. E saúde mental, não? Tu A ainda saúde gostas mental- da cena A saúde de... mental, para mim, a praia tem a ver com a saúde mental. Por exemplo, ainda ontem fui dar um mergulhinho. Que lindo. Vou no inverno dar um mergulho, molho-me, apanho ali um bocadinho de sol. É luz, pá. Nós Encosto, esquecemos tipo, às da vezes do parede. país que temos, não é? Eu, para Dessa mim, benesse. para mim, a praia e o mar faz parte do meu equilíbrio. Yeah. Estar ali um bocadinho sozinho, a ouvir a minha musiquinha, a ler um bocadinho, dar um mergulho, mesmo no inverno, sobretudo no inverno, faz-me maravilha. E vives a linha, ou seja, eu morei lá e senti que para me divertir, para haver qualquer coisa interessante na minha vida, que tinha de vir para Lisboa. Tive de criar uma associação cultural, tive não sei o quê, para haver coisas lá. Tu vives lá? Vivo lá, faço ali muita da minha vida social, porque eu também estou agora numa altura onde já não sou tão boémio como já fui, né? Houve uma altura onde fui muito boémio, eu trabalhei muitos anos à noite, comecei a trabalhar à noite aos 19 Como anos. apanha-copos, não é? Como apanha-copos, e depois como barman, e depois como DJ, e depois organizei festas, aluguei, ou seja, tive bares, explorei bares, etc. Fiz Fogo. muito vida de noite e eu era muito fascinado pela noite desde miúdo. Ia a discotecas desde os 14, 15 anos, ia para discotecas. para Que ouvir discoteca? música. Que é que... Epá, olha, ia para discotecas tipo matinés, Ok. Zona Mais, o Loucuras em Lisboa, o Crazy Nights, depois todos aqueles bares, o Kremlin, Kremlin, Alcantara-Mar, sim. Essa era mais muito pesada, aí. não é? Era tipo... Era já mais techno e tal. Sim. O Bairro Alto, sempre Claro. fui muito bairro alteiro. E depois na altura na Costa Caparica, o Brahms, o Dunas, o Waikiki, os bares da Waikiki, praia. ainda ouvi Dura. falar, sim. Mas eu sempre fui uma pessoa muito fascinada pela noite. E pô, o que é que te fascinava? A música, dançar, Ok. as pessoas, estás a perceber? Epá, beber. Eu nunca tive problemas com o álcool, felizmente, mas a minha bebida desinibia-me. Eu era um miúdo muito tímido. Eu era um miúdo muito tímido mesmo. Era mesmo socializar, então? Era. Socializar, ele bebia um Carolinezinho ou dois, estás a ver? Eu fumava uns cigarritos, sentia-me grande. Pá, que engraçado. E dançava.
Mas pessoas. como é que era o teu dia-a-dia para te sentires tão interessado pela noite? O que é que era aborrecido no dia? Ou o que é que... Eu acho Se a noite era isso, o que é que era o dia? Ou seja, o dia era o quê? Andava na escola, né? Estudava, Como as pessoas? como as pessoas normais, né? Mas de repente a noite tinha ali um fascínio sobre mim pelo lado das pessoas estarem juntas num ambiente boémio onde havia música e se dançava. Era isso. Eu adorava ir para os sítios dançar. Eu lembro de ser puto e ir para o Kremlin. O meu pai metia-me no Kremlin porque era amigo dos donos. E eu com 15 anos eu ia para o Kremlin, metia-me em cima da coluna a dançar e estava lá 2, 3 horas, o tempo que o meu pai lá estava com os amigos, a dançar para ficar todo suado. Eu adorava dançar, ainda hoje adoro. Sim, ainda hoje. Sim. Adorava tipo, estar a ouvir a música e dançar e ver as pessoas arranjadas, estás a perceber? Estava tudo assim meio mascarado. Sim, a cena né? de festa. Havia muito essa cena que hoje em dia se perdeu, pelo menos daquilo que eu vejo, e eu mesmo assim, agora não tanto porque as discotecas muitas foram à falência, mas eu ainda nos últimos anos com esta cena do Sal Grosso fiz muitos espetáculos em discotecas e eu vi uma grande mudança para quando eu era miúdo. Quando eu era mais miúdo e tipo jovem adulto, pá, o pessoal arranjava-se, montava-se todo, Como se fosse um casamento. até mais mulheres, né? Mas os homens também, montava-se todo para sair à noite, né? Havia glamour, estás a perceber? Percebo, havia um encanto, sim. Era uma cena especial, era um acontecimento da tua vida, o fim de semana tu ias sair à noite, ias para aquele sítio, estavam ali aquelas pessoas, depois veio aquele sítio que era muito difícil de entrar. Eu lembro tipo o Frágil, no bairro Alto, era muito difícil de entrar, aos Três Pastorinhos, mesmo o Alcantramar e o Kremlin, tinhas que conhecer o porteiro, tinhas que lá estar a fazer, tinhas tu estar numa grande pose, depois entravas, estavas lá dentro, sentias que pertencias a uma cena, estás a perceber? Depois de repente olhavas, estava ali o Miguel Esteves Cardoso, o Miguel Esteves Cardoso, ou o Pedro Ás Magalhães, ou a Sofia Aparício, ou o Alexandre Alencastro, o Fernando Luís, ou seja, de repente havia ali um sentimento de pertença, estás a perceber? E eu quando comecei a trabalhar à noite ainda mais. Né? Isso era a máfia do meio, não é? O meio também conhecia-se e vivia... parte, né, da cena cultural, né? Que era uma cena pequena e que se lia nos jornais, no meu caso, que eu lia nos jornais, no Independente e no Expresso, quase que eram os bares que estavam na moda, os escritores, as músicas. Lembro-me uma vez ver o Rui Reininho. Aí, o Rui Reininho era tipo um deus para mim, estás a ver? Ou quando o Zé Pedro e o Alex dos Rádio Macau abriram o Johnny Guitar, eu ia muito aos 17 anos. Deves conhecer a minha madrasta, que acho que trabalhou em metade dos sítios onde tu já falamos. Sim. E então de repente ir ali, estar ali no mesmo espaço que essas pessoas, que eram os meus ídolos, né? O pessoal da música, sobretudo, os atores também. Aquilo era uma coisa que me enchia. E tu és um marco, tu és uma mobília a esse nível, tens-te mantido vivo e bem vivo. Mas na altura era um miúdo e eu vivi isso com muita intensidade. Eu estava a semana toda a aguardar para o fim de semana ir sair e àquele sítio, aqui, lá, estar ali a dançar. Porque era a comunidade artística, era também a libertação e se calhar onde a malta não tinha merdas, não é? Sim, havia ali um lado de libertador. E libertino também, se calhar. E libertino também. Mas sobretudo libertador. Também era uma altura diferente da nossa vida enquanto país, né? Sim. Mesmo a boémia, a cena da noite, não era algo tão massificado como é hoje. Não havia, por exemplo, aquela noite de estar na rua. A noite passava-se dentro de sítios, dos bares, das discotecas, estás a ver? Não há aquela onda que, por exemplo, hoje tu vais ao bairro Alto ao Castro, está tudo na rua. Não, isso não acontecia. Certo. E então era ir para os sítios e depois sabias que aquele sítio dava aquele tipo de música. Isso para mim era muito importante, a música. Eu ia ao Incógnito para ouvir aquela música mais alternativa, ao BBA para ouvir um rock, ao Kremlin para ouvir um techno, com o DJ Vibe, na altura o Tó Pereira, ou o Platô, ou Alcantramar. E às vezes fazia quilómetros, ia para a Green Hill, na Foz do Arelho. Fazíamos 100 km para lá, 100 km para cá, para irmos curtir uma noite, estás a perceber? Estou-te a ouvir com saudades. Sim, eu para mim vivia isso intensamente. E hoje não. Onde é que a malta está? Em eventos onde se dá cremes? Não sei. Se calhar também estão em eventos onde se dá cremes, mas há muitas festas hoje. Eu é que não sei delas, não é? Há muitas festas tipo à tarde, há muitos sítios novos, tipo o Marvila 8 em Lisboa. Certo, brutal. Aconselho. Ótima agenda. A zona do LX Factory, a zona do Caixo Dré. Essa coisa está muito dinâmica. Eu acho que eu perdi um pouco esse fascínio. Certo. Para mim, eu já não... eu para mim hoje em dia sair é ir a um bar ao pé da minha casa na Praia da Parede, quando tenho ali algum fim de semana livre, que são poucos, felizmente,
estou ali à tarde, tenho ali um DJ amigo, bebo ali meia dúzia de cervejitas, estás a perceber? Umas 4 ou 5 cervejas, estou ali a dançar um bocadinho. Se me apetece muito, vou à Smoop, que é outro sítio ali ao pé da minha casa. Estás a organizar lá stand-up? Onde estamos a organizar stand-up, eu e o João Maria, o meu vizinho. O The também ali da Wall, zona, podem ver no Instagram. E então faço ali a minha noite numa base mais... Estás a levar parte do trabalho para o pé de casa também, adoro. Mas sai muito pouco, estás a perceber? Ou então ver espetáculos, que é uma coisa que eu também gosto. Sair para ir ver um espetáculo ao vivo, para ir ver uma banda a tocar. Ok, música. Sim. E teatro, papas teatro? Teatro também. Teatro Cultura Geste? Sim, teatro Bairro Alto. Epá, felizmente recebo muitos convites para anos de estreias, portanto aproveito, tanto da Força de Produção como da UAU. Recebo muitos destes convites e aproveito e vou. Mas sim, mas também vou a outros Eu sítios, pergunto né? isto porque agora e para sempre tenho um namorado ator, então vamos a vários teatros e apercebo-me da diferença de curadoria de uns e de outros e até o tipo de público que há. Eu quando vou à Cultura Geste eu não sei estar. Que aquilo é toda uma outra vibe e tipo um lado alternativo e também lá está um bocadinho desse do vestir-se para Sim. que não sei estar. No Carlos Paredes sinto-me melhor, sabes? Fizeste-me lembrar uma cena que é, opá, eu em miúdo ali em Odivelas não havia teatro, né? Ali nem havia teatro, nem havia nada. Aquilo que havia era salões de jogos e cafés, Certo. né? E bom. A brincar. Mais ou menos, né? Mas não havia teatro. Eu lembro de ter visto se calhar uma vez ao teatro em miúdo e depois só comecei a ir ao teatro e aos meus 20, 21, 22 anos. E eu lembro de ir uma vez uma peça com uma namorada que eu tinha na altura, à Gulbenkian. Arranjámos, era um amigo dela que era ator, que era o João Ricardo, infelizmente já faleceu. Beckett, Endgame, fim de partida. Ok, vamos ver, ele entrava. Epá, e eu aquilo mexeu bué comigo, e eu talvez dos nervos, mas também um bocadinho da natureza da peça, pá, aquilo estava-me a dar vontade de rir. Ah, caraças, tipo Mas funeral bué da e... sério. Não, porque eu estava a achar graça àquilo, o absurdo daquilo do texto. Certo. Eu estava a achar, mas era o único. Caraças. E então eu lembro de estar-me a rir e não consegui controlar, estar a curtir tanto aquilo, aquela experiência, aquele misto de nervos com o estar a gostar, aquilo, aquela excitação de... Ei, isto existe este tipo de cena, né? Para mim era uma grande novidade aos 20 anos ver de repente uma peça como o Beckett, que é uma peça de absurdo, né? Era isso que te ia perguntar, que eu não estou a par da obra, É se tem peça... graça mesmo. Epá, tem, para mim tem, Okay, se calhar para muitos não tem, né? Mas para mim tem, aquilo era muito um absurdo, aquilo é a história de um gajo cego e paralítico que está numa cadeira e que tem um empregado que é um gajo, ou seja, normal, fisicamente apto, né? Mas que ele tem um ascendente sobre esse empregado. Ok, embora seja paralítico. Completamente dependente dele, tem um ascendente sobre ele. Engraçado. Epá, eu achei aquilo bué da Mas cómica. consegue falar o paralítico? Consegue falar o caraças, paralítico. Era melhor se fosse. Era melhor. Eu Eu já vi essa olho a peça opinar 3 sobre vezes. Beckett. O que é que era melhor? O que é que disseste? Já vi essa peça 3 vezes com diferentes encenações. Dessa vez foi o João Ricardo a fazer do cego e eu penso que era o Miguel Seabra, mas depois já vi também com o Diogo Infante a fazer de cego, também muito bom. Eu adoro essa peça. Fogo, E aquilo faz-me rir, continua-me a fazer rir. Se calhar aquilo que nós sentimos é aquilo que deve ser, não é? Epá, eu senti e ria-me, mas de repente ali senti-me um bocadinho aquele público da Gulbenkian. Pois, isso acontece-me imenso quando vou que está aqui a rir. Quando vou a São Luís ou qualquer coisa, eu às vezes fico desconfortável com timings e sai-me um riso. Eu sou aquela gaja, não sou aquela pessoa do público que tem um riso esquisito e depois não quero que os comediantes falem com ela, não é isso. Mas às vezes rio-me em sítios errados. Epá, eu por acaso isso também cedo perdi a vergonha disso. Sim, é um que se lixe. Mas eu lembro que nessa altura aquilo era excitante para mim, de repente descobrir isso, essas formas artísticas, e continua a ser hoje em dia. Continua a ser. Tu agora fizeste teatro recentemente com o Madeira. Tu Fiz teatro quando eras muito mais... Eu comecei a fazer teatro um bocadinho por acidente, quando saí da universidade, por volta dos meus 19, 20 anos, eu meti-me num curso de teatro de algumas semanas, um cartaz que eu vi no Bairro Alto, curso de teatro. Porquê? Porque há sempre uma cena... Foi um acaso, mas de repente aquele cartaz chamou-me. Curso de teatro, assim, eu tinha 20 anos, já trabalhava ali à noite, assim, olha, vou-me inscrever nisto. Aquilo era uma vez por semana, 3 ou 4 horas. Sim. Então inscrevi-me e de repente ali de repente aquilo foi uma revelação para mim, porque eu senti-me bué à vontade. Logo nos primeiros exercícios de improvisação e não sei o quê, de repente senti-me bué à vontade. Senti-me assim, pá, eu gosto disto.
Desde faz-te conta, estás a perceber? E então um amigo meu, ele e a namorada na altura estavam a formar uma companhia que fazia teatro, que ia fazer teatro para escolas, e eu já lhe tinha dito a esse meu amigo que estava a fazer esse curso, e ele, olha, vem connosco, nós vamos ter aqui, isto é trabalho, né? Sim, um Gil Vicente. Gil Vicente, sim, eu fiz durante 2 ou 3 anos Gil Vicente para escolas, centenas de apresentações, a gente fazia 4 por dia, 2 de manhã e 2 à tarde, Alta Barca e Alta Índia. Esse foi o meu curso. E bem, é muito duro. Era dura, pá, dava-me um grande gozo. Sim, mas fazer sempre as mesmas duas peças mas durante... para mim, como era novidade, ou seja, sim, não era tão... Não tinhas vontade de ir trabalhar, né? Não é? Tipo, Tinha porque aquela energia do palco, aquilo que eu sentia em palco, ainda hoje isso não mudou para mim. Acaba por ser a gasolina que me move, é isso. Certo. Eu em palco é o sítio onde eu me sinto mais vivo. Eu em palco, seja a cantar, ou com os Kalashnikov, ou Homens da Luta, ou Tio Gelo, ou a fazer teatro, como fiz este ano com Madeira, ou a fazer stand-up, eu em palco sinto-me vivo. Porquê é que sentimos isso? Porquê é que sentimos isso? Epá, não sei. As pessoas falam do bichinho disto, do bichinho daquilo. Eu não sei. Eu conheço, mas é assim, eu conheço pessoas que não são assim. Atores e comediantes que não sentem essa... Sim, que têm terror até da cena do palco, né? Acho que ninguém vai 100% confortável, não é? Antes de entrares em palco, tens vontade de ir, no teu caso imagino, mas se calhar não estás a 200%, não sei, estás, mas também tens um andamento, isto já é outra coisa. Depois com o tempo, eu ao princípio ficava muito nervoso, mas da excitação, do aguardar o momento, não comia. Sério? Eu aliás, nos espetáculos de Kalashnikov e Homens da Luta, eu tinha um balde para vomitar, normalmente entre a primeira e a segunda música eu vomitava. E se não vomitasses, como é que ficavas tipo, o que é que eu faço agora? Não corria tão bem. Era pensamento mágico, tinha malta. Ali um baldezinho dos nervos, daquela excitação, estás a perceber? Sim. Ter os espetáculos também muito físicos. Mas hoje... hoje isso já me passou, mas sei que vai ser o momento mais agradável do meu dia, quando tenho um espetáculo, sei que vai ser ali. E como é que te sentes a seguir? Muitos de nós, quando atuamos, no final temos assim uma descarga e ficamos meio... não ficas exaurido? Fico 2 ou 3 horas com energia boa em alta. Sim, não consegues ir dormir, claro. Não. Fico 2 ou 3 horas com a energia muito em alta. Que giro. Alturas houve, onde eu ia logo para a boémia. Eu hoje não faço isso. Mas alturas houve em que aquela alta, aquilo depois prolongava-se às vezes 2 dias. Sim. E com a malta à volta, alguém do público, vão sair, não sei o quê. Aquela excitação, precisava de ir ali, tipo, dar-lhe gasolina. Claro. Dar-lhe gasolina, né? Hoje não. Hoje gosto de ir, ou seja, ou vou comer qualquer coisa, ou vou para um sítio calmo para baixar um bocadinho o nível devagarinho. Onde é que te deu esta epifania de, achas que é a idade, houve uma decisão consciente? Deu-me quando eu comecei a ter uma vida mais saudável. E quando é que isso aconteceu? É maturidade, é isso? Ali coincidiu com a altura em que nasceu a minha filha. Ahá! A altura em que nasceu a minha filha foi ali uma altura onde eu fiz um género de uma autorreflexão, uma reflexão, né? E decidi parar com algumas coisas que eu fazia, não muito frequentemente, mas de vez em quando, ali coisas mais boémias, com algumas substâncias, etc, e álcool. Estou a gostar do parafraseamento todo e não sei o quê. Acho que não vale a pena especificar, mas sim. fazia parte do meu estilo de vida boémio, né? E eu nessa altura senti que está na altura de eu parar com acalmar um bocadinho, sem grandes dramas, estás a perceber? E então a partir daí comecei a canalizar essa energia de maneira diferente. Eu hoje, por exemplo, adoro levantar-me cedo, eu adoro praticar exercício físico, são coisas que me fazem muito bem. Qual é o exercício? Faço kickbox. Ok. Para ir suar e dar uns pontapés e tirar essa energia, e faço também um bocadinho de ginásio que eu comecei agora o ano passado, porque os homens, nós, a partir dos 50 anos, a gente começa a perder um bocadinho de massa muscular. Sim. E então vou ali fazer um bocadinho de força no ferro. É por isso que hoje não tens a camisa aberta. Não, posso ter. Ganda tio! Isso é outra cena. Tipo, 50 anos, eu não estou a dizer, os 50 de hoje são os tipo, os 20 de antes. Hoje, talvez na melhor forma física
da minha vida toda. Porque eu na altura, ou seja, era o que eu estava a dizer, eu era muito boémio. Sim, Eu era escarafunchavas-te muito mais. boémio, tipo, imagina, eu era capaz de estar um dia todo a filmar, a seguir ia para a noite, Porra. deitar-me às 5 ou 6 ou 7 da manhã, dormir 1 ou 2 horas, levantar-me, equipar-me outra vez e ir filmar e fazer isto a semana toda e depois ao fim de semana estar acordado de sexta até domingo. E, ou seja, e foi muitos anos este ritmo, estás a perceber? Sim, sim. Onde, pronto, aquela energia da juventude aguenta-te, mas eu se fizesse isso hoje morria, né? Ou seja, não ia durar muito tempo. Isso não te lixou a cabeça? Lixou. Mesmo a nível de depressão e não sei o quê. Não estou a falar só de fritaria. Felizmente, eu sempre passei um bocadinho ao lado de estados depressivos. Não quer dizer que por vezes não me sinta triste, Sim, ou que sinta claro. que tenho problemas da vida, como toda a gente. Mas eu felizmente sempre passei ao lado desses estados. Mas sinto que me queimou um bocado a cabeça. Assim. Sabe, isto é preconceito de Betinha, É verdade. mas a primeira vez que falei contigo, acho que foi na Antena 3, o ano passado, há 2 anos, que falámos e tivemos, eu fiquei surpreendida naquela do pá, super inteligente, super tipo lógico, culto. Tu achas que estás frito? Eu não acho que estás zero frito. Eu é assim, Ainda não bem é- que não é estás, questão então, de estar- senão não- Não é questão de estar frito, não considero estar frito, considero que tenho as Sim, minhas tens capacidades aptidões. mínimas, Sim. estás a perceber? Para funcionar, tenho o mas C1. sim, mas eu sei, não é sentir, é saber. Eu sei que grande parte do estilo de vida que ele veio durante muitos anos. Sim, há de ter porque isto impactado, foram, claro. Quase tenho tipo 20 anos disto, estás a perceber? De noite e de beber e de algumas substâncias ali no meio e muitas noites perdidas, a dormir mal, trabalhar muito, quase até tipo ao limite da exaustão, estás a perceber? Certo. E dormir pouco. Sim, cansou-te, não é? Cansou-me, Fisicamente, claro. Cansou-me. Claro, percebo isso. Cansou-me muito. Cansou-me. E agora estou na parede, que é para ter. Mas na altura... Mas também era necessário ou não? Pá, era o que eu sentia. Necessário, não estou a dizer que seja. Não era necessário, era o que eu sentia. Mas era o trabalhar era tanto. O que eu gostava, estás a perceber? Eu depois sabia-me bem ir para a noite e dançar Claro. e estar com os meus amigos e falar e fazer diretas. E achas que isso vai fazer falta à geração de hoje dos putos? Epá, não sei se vai fazer falta. A mim fez parte daquilo que foi a minha vida, né? Sim. Eu sempre fui um péssimo estratega. Ok? Sempre fui um péssimo estratega. E continuo a ser. Mas hoje em dia melhorei um bocadinho, já consigo fazer planos tipo há 1 ano. Coisa que eu não fazia. Eu, para mim, era como viesse, o que vinha aí. E correu-te não bem. guardava nada. Não planeava nada. Eu hoje em dia noto, às vezes, o pessoal mais novo, sobretudo da nossa carreira, eu noto que eles são muito mais racionais e conscientes do planeamento. Daquilo. Isso é Não, eu agora vou fazer intimidante. isto e depois vou fazer assim, vou fazer aquilo. Pá, eu às vezes olho, e às vezes estou a falar ali com miúdos de 20, 30 anos, que têm 20 e 30 anos menos que eu, e eu assim, fogo. Pronto, eu não era assim, estás a ver? Eu noto isso também. Era como vinha, era como ia. Eu muitas vezes acordava sem saber, e tinha que filmar, e eu não sabia o que é que ia filmar. Sim, sim. Tipo, eu sei que tinha o cameraman a acordar-me, muitas vezes, o Ricardo Reis, meu amigo, a tocar-me à porta a acordar, então vamos filmar, o que é que vamos fazer? Eu assim, na meio torto, assim, Isso faz parte do encanto o que é que vamos fazer? Assim, abrir ao jornal, olha, a Feira do Livro, olha, vou aí o russo para a Feira do Livro. Vender as ginas. Vender as ginas, Pá, a cena é, isso tornou a tua comédia esse que se foda. Acho que era muito aquilo que tu fazias e que tinha Era graça. Que se foda, bora, que se lixe. Às vezes saía bem, muitas vezes não, mas a gente aproveitava sempre qualquer coisa. E havia sempre, eu acho que de antes havia um desconto para não correr bem, porque havia um fascínio tão grande por ver o trabalho dos outros e também de comédia, que era o Gel a ser o Gel. Epá, mas não era o último trabalho do Gel, isso- já não gostei tanto. Não, pá, não. Sabes? E nem eu me levava a sério a esse ponto, estás a perceber? Nem eu me levava a sério, nem levo. Sim, nem sim, levo. sim, sim. Mas na altura muito menos, estás a perceber? Eu na altura, ok, é o que é, ou seja, a gente assumia, eu e o meu irmão, mas mais eu até, eu assumia aquele punk rock, né? Aquilo de repente fazia sentido também para aquilo que eram as minhas referências, Certo. percebes? Quais é que eram as tuas As minhas referências? referências era o pessoal do rock da música, eram os Clash e os Sim. Rolling Stones e os gajos que tinham morrido aos 27 e 28 anos, estás a Certo. perceber? Os Iggy Pops da vida. Consigo ver Iggy Pop. Era essas as minhas influências, era o viver o dia a dia, estás a perceber? O viver intensamente,
Estás a Ser o mesmo perceber? em todo lado. E tipo coisa, e viver aquela coisa, e vir para o meio da malta, e beber, e brindar, e coisa, e depois dormir pouco, e ir todo torto, outra vez filmar, e tu nem sabes bem o que é que andavas a fazer. Ou seja, não dava para planear aquilo que vocês fizeram, eu acho. Mas também foi uma altura onde, ou seja, eu apanhei uma altura onde houve uma grande abertura e uma grande procura por parte, sobretudo das televisões, Certo. de conteúdo cómico, ok? Ou seja, eu apanhei aquela altura os dourados inícios dos anos 2000, né? Onde de repente mesmo a SIC Radical tinha dinheiro, a gente vivia daquilo, e depois com espetáculos e não sei o quê, e de repente eu vi-me parte de algo que foi esse crescimento da comédia, daquilo que era a nova geração na altura, né? Eu de repente vi-me ali parte de uma onda, pá, que a gente surfámos ao máximo, né? De repente, por exemplo, eu e o meu irmão, quando fomos com o Vai Tudo Abaixo, eu estava na RTP2, primeiro no Cabaré da Coxa com Unas, mas depois na RTP2, nos Pastéis de Nata, 2 ou 3 temporadas, e depois, de repente, o Gato Fedorento, nessa altura, estava na SIC Radical, o Gato Fedorento sai para a RTP, não, acho que para a RTP, sim. Acho que sim. Opa. E de repente abre-se uma vaga na SIC Radical e aparece a oportunidade de vir o Vai Tudo Abaixo, ou seja... Como é que tu vês estas oportunidades? Tens aí algum lado espiritual? Não, sinto que foi acaso puro? Foi uma conjuntura feliz para mim e para essa malta da minha geração. Okay. Sinto que foi uma conjuntura feliz, porque foi uma conjuntura onde a gente podia fazer o que queria, era o deboche. Epá, eu no meu caso falo, mas também os outros, né? Sim. Era Estou a pensar no Sinel também, que também teve nessa... O Sinel que vem depois de nós, sim, né? Mas tipo, nós, o que acontecia tipo no curto-circuito, quando lá estava também o Bruno Nogueira, o próprio Gato Fedorento, nós, o Vai Tudo Abaixo, o pessoal do Levanta-te e Ri, ou seja, de repente éramos ali uma nova vaga, uma nova geração, debochada, cada um à sua maneira, e com eles a deixarem desfazer, completamente, era ótimo. Na ausência de uma crítica que é o cá hoje, que às vezes impede um bocadinho as televisões se calhar de arriscar um bocado mais, porque na altura, como não havia redes sociais, mesmo quem se indignasse não tinha um canal para mostrar a sua indignação. Ia mandar umas cartinhas ao provedor. Não, ninguém mandava. Um fax, mandava fax. Ninguém mandava nada, portanto tu fazias tudo o que te apetecia. Era tão bom. Hoje em dia, se faz uma coisa destas, já vem logo, ai, como é que é possível estarem a falar disto e não sei o que mais, e o pessoal da televisão também retrai-se um bocadinho, claro. E há pala também de gajos como eu, que, por exemplo, com a SIC, ainda houve muitos processos em tribunal, não só comigo, mas comigo vários, né? Sim, e telefonemas. Não, começou depois a haver processo e tal, e as televisões depois assustam-se um bocadinho. Falas pouco sobre esses processos, eu vejo os humoristas agora que foram processados a falar com orgulho nesses processos. Eu no meu espetáculo, no meu solo passado de stand-up comedy, no excesso de bagagem, falei um bocadinho disso, né? Daquilo que eu considero que são os limites do humor, que para mim existem, e são aqueles sobre os quais eu fui condenado. Mas foste condenado, tiveste de pagar? Fui condenado. Eu apanhei uma pena suspensa de 6 meses, uma vez, com multa, por estar vestido de polícia na estação da Amadora, uma semana depois do arrastão da Praia de Carcavelos, com amigos meus blacks, a fazer de um polícia racista que parava aos meus amigos blacks e metia com eles, ouve lá o preto do caralho, onde é que roubaste esse telemóvel? Estás de um arrastão? E ele se respondeu, você não pode falar assim comigo, era uma cena encenada. E quem é que fez a queixa? Mas que ninguém sabia. Não, pessoas começaram a ligar para a polícia a dizer que estava um agente em apuros, que era eu. E de repente começa a vir polícia de todo o lado. Do corpo de intervenção e não sei o que ali da esquadra da Amadora. Onde é que está o agente em apuros, que era eu. Os meus amigos piraram-se, que eram amigos meus blacks, pessoal da noite, gajos grandes, que eu escolhi-os bem para parecer mais forte. Cá lá umas discotecas, havia também umas discotecas lá na Amadora, uma espécie de docas. Sim, mas esse pessoal que estava a fazer tudo, ou seja, esse meu personagem era um polícia racista, e então eu chamei uma série de amigos meus blacks para fazerem os com quem eu metia, mas eles depois discutiam comigo e não sei o que, era um falso apanhado, por assim dizer. E depois começa a chegar a polícia de todo lado, fui para a esquadra, o chefe da esquadra maluco comigo, a dizer, se a gente entrar a disparar, isto é uma desgraça, a sério, tu és maluco, né? Usurpação de funções, 6 meses, esse é um limite do humor. Outro é tipo corte de estrada. Fui condenado 2 ou 3 vezes por corte de estrada, também multas. Corte de estrada, não se pode desfazer o humor e cortar uma estrada. Percebo, mas repara, em nenhuma dessas foi um mecanismo da piada e não a piada em si. Tudo crimes públicos. Tudo crimes públicos, ok?
crimes contra o Estado. Certo. Okay? Certo. Altercação da ordem pública, também fui condenado. Ou seja, não pelo conteúdo, mas pelo modo, né? Sim, Portanto, sim. Isso é que é rockstar, não é? Que são os limites do humor. Eu, por acaso, tenho lá um beat, tenho que cortar para fazer um reelzinho sobre isso. Pronto, e tive vários desses, né? Pá, que maravilha. Tive vários desses. Que maravilha. Anda o pessoal a gabar-se. Uma vez o Carreira disse que me ia pôr em tribunal. Pá, foste preso. Está O logo. Estado contra mim. Que maravilha, O que Estado maravilha. contra mim, o Estado. Estás agora a rever os teus arquivos todos, não é? Estás a indexar isso tudo. Não fazes mais nada da vida. Epá, não, vou fazendo, com calma. Fogo. Com calma. Tenho Tanta muito coisa. arquivo. Tenho muito arquivo. Sei que tenho ali trabalhinho para anos. Pois. Eu tenho muitos inéditos que eu ainda nem lhes comecei a meter a mão. Eu agora ando só a digitalizar os programas todos que foram editados na Mas altura. como é que tens isso? Tens isso em cassete, Tenho em isso bobine? em cassetes mini e DV. Ok. Tenho horas e horas. Eu tenho dezenas de horas de inéditos. Fogo. Porque, por exemplo, o nosso método era assim. Nós não tínhamos um texto a priori. Sim. No Vai Tudo Abaixo, o texto era a última coisa a surgir. Certo. Porque imagina, os homens da luta iam para o, sei lá, para o túnel do Marquês. Fazer uma merda qualquer. A gente estava lá 2 ou 3 horas e editávamos 6 ou 7 minutos. É isso, é E isso. eu tenho lá muitas dessas cassetes com o que se passava e que não ficou, né? Todos os personagens. Isto muda a tua perspectiva sobre ti próprio? Estares a ver o teu trabalho ao longo dos anos, mudou de alguma forma a tua autoestima, a tua opinião sobre o teu trabalho? Sim e não. Eu não sou saudosista. Eu não sou uma pessoa saudosista. Antes, pelo contrário. Eu tipo, pá, está feito. Eu estou a pensar, o que é que eu quero fazer a seguir. Estou sempre assim. Mas, de repente, este ano, como faz aqui esta data redonda dos 20 anos do Vai Tudo Abaixo e os 30 anos de carreira, fui pegar um bocadinho no meu arquivo, começar a digitalizar, e este ano eu tenho andado 1 vez, 2 vezes por semana, lanço coisas antigas. Epá, e há coisas que me dão gozo, como por exemplo, ainda há 2 dias lancei uma, que era eu e o meu irmão, tínhamos uns personagens que eram os algoristas, que eram uns ambientalistas. Algor sou eu. Ai, e tu. E então a gente se amarrámos a uma bomba de gasolina. Epá, e aquilo, ou seja, eu meto aquilo e aquilo dá centenas de milhares de visualizações. Claro. E eu, de repente, isso dá-me orgulho, né? Claro. Eu, de repente, olho assim, pá, este sobreviveu bem, né? Certo. Sobreviveu bem ao teste do tempo, como outros, do Carlinhos ou do Russo. Tenho visto, eu assim, e pá, realmente aqui há coisas que estão giras, né? Mas depois também vejo muitas, eu digo assim, pá, isto se calhar se eu tivesse trabalhado Envelheceu mais... mal. Não, se eu tivesse trabalhado mais um bocadinho, às vezes até a ideia era ok. boa. Só que como a gente fazia tudo, epá, um bocadinho A Lagardère, sim. a Lagardère, sem nos levarmos muito a sério. A brincar, para o bem e para o porque mal. o humor tem que se brincar, não é? Se for sempre a sério... Mas eu hoje, ou seja, isto faz parte do meu processo, né? Eu hoje já penso diferente. Eu, no meu caso, acho que evoluí. Se calhar perdi um bocado de graça, mas por outro lado evoluí um bocadinho. Por exemplo, eu no ano passado, eu e o Eduardo Madeira, tivemos a fazer uma peça, O Pacote, que nós escrevemos, encenámos, levámos à cena, fizemos dezenas de apresentações. Epá, era algo que eu há uns anos era impensável eu fazer algo Tinhas assim. de planear, E preparar... de repente isso hoje em dia dá-me gozo. De repente essa cena mais estruturada. Ou, por É o exemplo, tantra da arte, não é? Epá, veio com o tempo. Ou preparar um espetáculo de stand-up, como eu estou a fazer agora. Criar uma narrativa. Ok, vou falar disto primeiro, vou falar disto, aqui vou meter uma piada. Mas deixas uma margem sempre para um improvisinho, não é? Deixo e as coisas nunca são iguais. Eu gosto disso, estar sempre em aberto. Mas de repente há um trabalho de planeamento e de escrita que eu tenho agora e que eu não o tinha. Mesmo que quisesse antes, não conseguirias, Nem é era isso? queria, nem pensava nisso. Tipo, olha o russo, e hoje é o russo. Epá, temos que fazer ainda um Carlinhos esta semana, ó Carlinhos. Olha, vou engatar guineenses para o Recio. Estás a ver? Pá, era o de Bosch, estás a ver lá. E eu, então, é grande o teu coisa. É? Oh meu Deus! Adoro um coisa guineense, esta peida. Tens a noção que eu vou cortar isto para Reel? Corta à vontade. Mas tu tens-te adaptado. Eu já te ouvi dizer que há coisas que tu agora sentes que ainda bem que há limites, não é? Que se pode revisitar de outras formas aquilo que tu dizes, não é? Que tens pensado se vale a pena ou não a polémica, às vezes. Eu acho que há, para mim. Não estou a chamar conas. Eu falo por mim. Não, eu Sim. falo por mim. Sim. Eu ainda bem que eu fiz essas coisas na altura em que eu fiz essas coisas. Percebes? Sim. Porque eu agora não me apetece fazer certas coisas. Por exemplo, eu agora não me apetece ir-me amarrar a uma bomba de gasolina.
Não. Epá, não. Que esquisito, pá. Não me apetece porque eu acho que isso tem a ver com um timing da tua vida. Sim, Eu claro. acho que há timings para fazer as coisas, não é? Sim, sim. É a mesma coisa que hoje não me apetece ir para um bar e beber 5 B-52s a arder e ficar com a boca toda a arder, que era uma coisa que eu fazia quando tinha 20 anos. Eu acho que há timings para fazer as coisas. E eu, no meu percurso, epá, já fiz essas coisas. Portanto, não é que... não. Já desentupiste a parte da rebeldia, é isso? Não é. Ou seja, sim, se calhar essa parte mais rebelde, essa veia mais rebelde, essa energia, já canalizei-a no passado. Certo. Não sinto necessidade de a fazer agora. Se calhar hoje em dia dá-me mais gosto fazer algo mais pensado, preparar uma hora e tal de stand-up e aprimorá-lo. Mas consegues fazer stand-up sem ser minimamente provocatório? Porque aquilo que eu sinto em ti é que tens de ter sempre ali twistzinho, tens de ser... Eu gosto disso, isso faz parte da minha natureza. Não consegues ser só observador, que horror, não. Mas tu percebes o que eu quero dizer. Isso faz parte da minha natureza. Sim. Esse lado provocador. Eu dá-me gozo às vezes dizer coisas e as pessoas dizem assim, mas este está a falar a sério. Eu gosto desse, às vezes até mais do que a gargalhada, eu gosto aquela coisinha. Mas isso veio com o tempo. Ou seja, o ponto onde eu estou agora faz parte daquilo que eu já fiz. Independentemente da mudança do tempo, tu achas que farias este percurso, é isso? Epá, eu se voltasse atrás não faria tudo igual. Eu não sou desse tipo de pessoa que diz, eu se voltasse atrás faria tudo igual. Não faria tudo igual. Havia coisas que eu ia tentar fazer melhor do que o que fiz. Não estou a falar só da minha vida profissional, estou a falar da minha vida toda. Às vezes claro. dei muitos trambolhões. Esta minha maneira de ser muitas vezes muito impulsiva, nada planeado, tudo muito improvisado. Epá, às vezes faz com que te rebentes todo contra a parede, às vezes não pensas nas coisas e as coisas não correm tão certo. Isso tentaria mudar. Epá, mas também ia mudar o quê? A minha natureza toda, não é? Sim, claro. A relação que eu tenho hoje comigo próprio e das pessoas também que têm comigo também tem um bocadinho a ver com esse lado que eu sempre mostrei. Pá, um bocadinho deixa andar, não é? Um bocadinho, olha, é assim, então vá, siga. E tipo, não me levar muito a sério. Sim, Sobretudo às vezes não achas levar que... muito a sério. Às vezes eu sinto e passei por isso, ou estou a passar, que às vezes o não nos levarmos muito a sério pode ser uma proteção e justificação para não ter um sucesso maior. Eu também, quer dizer, também não planeei isto, também não sei o quê. Havia algum medo de fracasso, por exemplo? Não te vou dizer que eu não gostava de ter tido mais sucesso. Mais ainda? Não, sobretudo financeiro. Pois... Porque a minha maneira de fazer as coisas, eu em termos de popularidade, eu sou muito popular. Tenho muita gente que gosta de mim, que me vem dizer isso na rua e que vem aos espetáculos e tudo. Sou uma pessoa popular, não tenho problema em dizer isso, né? E as pessoas sabem quem é que eu sou e não sei o quê. Mas a minha maneira de fazer as coisas em termos financeiros, se eu fosse diferente, se eu fosse uma pessoa mais estratega, podia-me ter dado mais conforto financeiro. Mas na tua altura não havia agentes de comédia, pois não? Ou seja, pedires dinheiro tinhas de ser tu a dizer, olha, é X. A questão é que eu queria tanto fazer as coisas à minha maneira, eu queria fazer as coisas para ter impacto, que de repente fiquei rotulado como um género de gajo, este gajo é meio maluco. Pois. Este gajo é meio selvagem, ok? E esse tipo de rótulo, às vezes, ou seja, muitas vezes, causa-te financeiramente, tipo, imagina, eu faço muitos poucos espetáculos corporativos, que é uma fonte de rendimento muito boa para os comediantes. É ótimo. Eu faço muito poucos porque o CEO e o gajo não é bem o tipo de cómico que quer, não é um gajo como eu. E tu quererias ir... Ali, de repente começa, o que é que este vem para aqui fazer? Vem para aqui falar de coca e não sei o quê. Sei lá o que é que este vem para aqui fazer. Certo. Né? Ou seja, esse lado Mas por um lado ainda bem, eu tive cá o Jovem Conservador de Direita, que ainda marcaram algumas datas e depois foi uma chatice porque não estavam à espera daquilo que aconteceu. Imagina... Eu tive uma experiência num corporativo, que vou-te contar. Adeus mais 10 de pessoas que... Sim. Então, eu e o meu irmão fomos contratados na altura do Vai Tudo Abaixo para fazer um espetáculo corporativo, eu não vou dizer o nome, mas era uma empresa muito grande de telecomunicações. Telecel! Era para um departamento onde era só homens. Ok. Departamento de engenharia e não sei o quê, mas era só homens. O público calhou ser só homens. Eram tipo 200 e tal homens. Okay. Mas as chefes desse departamento eram duas super tias. Duas tias zorras mesmo. E os gajos queriam-nos, queremos estes.
Mas elas, assim, estes foram ver, assim, ai meu Deus, o que é que estes vêm para aqui fazer? Estes dois horror. selvagens. Então chamaram-nos a uma reunião prévia. Olha, eles querem vocês, eles querem-vos na festa, epá, mas isto é só homens, vocês não entrem em ordinarices nem nada. Isto é só homens, Coisas não entrem em sexuais, ordinarices. para se salvaguardarem elas, que ok, elas estão percebi. lá, né? Sim. Na festa. E assim, não se preocupe, a gente temos vários números, mas nenhum... Corta para tem cona. uma componente sexual, a gente não Sim. vai fazer isso. Fazemos Sim. os Homens da Luta, fazemos o Lúcio Rec, fazemos o... Tínhamos Sim. vários números que não precisávamos Sim. de entrar. Ok, sim senhora, combinado, bem pago e não sei o quê, lá vamos nós, arrancamos, pá, o espetáculo a correr bué da bem, tudo, e a gente larga o nosso repertório todo e já não temos mais, passa aí, tipo, temos lá 1h30, para aí Certo. já não temos mais nada, e eles mais e mais, todos bêbados, mais, e eu olho para o meu irmão assim, pá, a gente só tem mais uma coisa, que era um número que nós tínhamos, que era o Amar é Sofrer, que era um género de bossa nova, onde eu e o meu irmão, ele fazia assim uma toada bossa nova e eu descrevia um ato sexual, mas só com termos ligados ao sofrimento. Por exemplo, meti minha dor toda na mágoa dela e depois tirei da mágoa molhada dela e meti dentro do buraco escuro do desespero dela. Assim, uma coisa a descrever um ato sexual escabroso, sujo. Para acabar a noite, Bem, também. a cara delas, das tias, assim na primeira fila. Eles todos a morrer, a rir, e elas assim. Bem, deram-me uma descompostura, nunca mais fui contratado para essa empresa. Mas o twist aqui deveria ser elas ficarem chitadonas por com exemplo, isso. Mas era o que eu estava-te a dizer. A cena é, eu muitas vezes este meu modus operandi Queima um deu-me bocado. problemas. Claro. Não é problemas. Não é, Sim, não sim. é problemas porque eu tenho a minha vida, levo a minha vida bem, sou independente, tenho tudo o que eu preciso, felizmente. Mas às vezes... Epá, poderia ter ganho mais dinheiro, ou às vezes até ainda ganhar mais dinheiro, se tivesse outro estilo, se calhar mais previsível, se calhar um bocadinho mais polido. Eu sei Certo. disso, né? Epá, mas isso é como é. E mudarias agora? Não. Nada. É que há malta que vê, por exemplo, material sexual como mau stand-up, como um primeiro texto, falar sobre sexo. O que é que tu achas disso? Epá, não, eu para mim a bitola, para mim, é sempre a originalidade e a graça. Certo? A originalidade e a graça. Tu se abordares um tema de uma maneira original e tiveres graça, para mim é o carimbo que é preciso. Não é preciso mais nada. Certo. Ok? Tu se de repente tu entras num tema, seja um tema qual for, e eu assim, epá, isto ela está com graça, mas esta abordagem não é original. Eu já vi esta abordagem aqui e acolá e não sei o quê. É fruta batida. É passa, como Já tu não, dizes. já não acho tão... Ou seja, para mim, assim, ok, não dou tanto crédito. Sim. Mas de repente se eu vejo, seja qual for o tema, seja um tema sexual, ou um humor mais negro, ou seja qual for o tema, mas de repente se eu vejo uma abordagem original, uma abordagem original e graça, porque muitas vezes o que eu vejo é o pessoal tenta ter graça na forma. Sim. No trejeito, no estilo de voz e tal, mas depois tu tipo, ouves o conteúdo assim, a graça não está cá, ou seja, a graça vem do trejeito, é um estilo também, mas de repente quando tu arranjas uma abordagem original de um tema, estás a perceber, e consegues que o pessoal se ria, é pá, para mim dá para ir a qualquer tema, sobretudo, que é o que eu gosto mais de fazer, onde sou eu o ridículo. Sim, daí a personagem, não é? E mesmo no stand-up eu gosto disso. Eu gosto de ser eu o ridículo. Mas tu neste novo solo és tu. Sou eu, conto muitas histórias, mas também faço algum humor de observação. Mas eu tento ser sempre eu o ridículo. Percebes? Eu não faço muito um humor de apontar o dedo, de olha aquele fez aquilo, aquele fez acolá. Não é bem o que eu faço. Eu gosto de fazer um humor onde sou eu o ridículo, onde sou eu que tenho o pensamento ridículo, o pensamento estúpido, o pensamento absurdo, onde sou eu a vítima, o gajo que comete o erro, Certo. o gajo que... Não queres evangelizar, queres fazer Não, rir. eu gosto de ser eu o ridículo. Eu gosto de ser eu, e mesmo os personagens que eu criei, tipo o machista gay, o russo, o Vanderlei, os Kalashnikov, os homens da Estão luta, parvo há tantos todos anos. eles têm incorporado neles, ou pelo menos eu fiz esse esforço, né? Esse lado ridículo, como os homens de luta. Os homens da luta iam tipo a uma luta LGBT, sim, aos direitos LGBT, e depois paravam e viravam-se um para o outro assim, eu se tivesse uma filha fufa, levava logo a A contradição, sim. Percebes? Isso para mim é o que eu gosto de
fazer, e mesmo no stand-up, eu gosto de ser eu o ridículo, da joke ser, a piada me, ser on sim, me, estás a perceber? sim. Ser sobre mim, ser eu a incorporar E esse porquê que papel, achas mais que- do que estar a achar nos outros o De defeito. apontar o dedo e subir o teu status. Isso eu acho mais moralista, mas é um estilo, né? E porquê que tu achas, digo eu, que parece que há menos humor de personagem hoje em dia, nas camadas mais jovens? Eu vejo menos pessoas a fazerem isso, vejo poucos sketches, vejo, é verdade. vejo pouca peruca. É verdade, eu acho que isso tem a ver com fases. Eu acho que isso tem a ver com fases. Por exemplo, quando nós surgimos, e também, sobretudo, o Gato Fedorento, mesmo os contemporâneos, o Bruno Nogueira, ou seja, era uma fase onde o humor de personagens era a cena que estava mais na moda, berra, por assim sim. dizer, né? E agora mudou, agora de repente é o stand-up. Porque o stand-up permite-te tu seres tu próprio. E eu acho que isso para o ego... Era isso que eu ia dizer, sim. É mais egoico. É. E, de certa maneira, eu não quero dizer mais fácil, mas é mais acessível. Às vezes, Ok. tu para fazeres um sketch e para apanhares um personagem, há um certo nível de trabalho, quer seja no acting, quer seja na escrita, quer seja na realização do próprio vídeo, mesmo que seja uma cena bué simples. Verdade. Que tem um bocadinho mais de trabalho. Mas eu acho que isto são ciclos. Ok. Eu acho que isto são ciclos. Eu acho que a seguir, agora estamos num ciclo onde o stand-up está muito na berra, né? E depois de repente, imagina, vais fazer 10 minutos ou 15 minutos a um bar, pá, podes filmar, dali tiras um reel, está a mostrar o teu trabalho. E às vezes na cena do sketch tens que ensaiar com alguém, a ver um género de uma roupa, um mini cenário, Ir à qualquer humana. coisa, e às vezes o pessoal, ei, é bem, vou ter que arranjar isto e não sei o quê, mas eu acho que isso depois, pá, tudo muda, ainda sobretudo agora com a cena da inteligência artificial, eu acho que depois vai começar a facilitar um bocadinho a criação de sketches ou do humor mais Sim. ligado à ficção. Isso vai interferir de uma maneira que vai ser muito giro ver como é que a malta vai dar a volta. Sem dúvida. Ia-te a perguntar, há pouco falaste de um departamento de homens com duas mulheres a chefiar. Pá, se há a pergunta que me façam é como é que é ser mulher no humor, e eu não sei se estou enganada, mas eu nunca tive problemas. Eu nunca me senti minimizada por ser mulher, antes pelo contrário. Nunca as pessoas, é um ambiente super tóxico. É tóxico, são pessoas, a serem pessoas, eu não sinto isso. Tu sentes que houve já de alguma forma alguma discriminação em relação a uma mulher, Claro que há sempre merda aqui e acolá, mas isso é na comédia em qualquer sítio, não é? A comédia tradicionalmente é mais um clube do bolinha, né? Menina não entra, ou seja, ou não entra tanto. Sim. Mas tem sido uma conquista que as mulheres têm feito, ou seja, mas já desde há muito tempo. Sim. Para mulheres comediantes já há muitos anos. Mas achas que é tema? Não, acho que não é tema. Já não é cada tema. vez é menos tema. Cada vez é menos tema, sobretudo pelos exemplos, né? Porque tu de repente começas a olhar, por exemplo, para o nosso panorama em Portugal e tu vês as mulheres ali acima, tipo mesmo nos best-sellers, né? Uma Joana Marques, uma Bumba na Fofinha, tu, a Beatriz Gosta, mais miúdas novas que estão a aparecer. Eu nisso acho que cada vez mais essa tendência é diluir-se. Mas havia uma tradição um bocadinho, sobretudo no início aqui do stand-up, e eu notei isso por causa ali da curadoria que eu faço do Era isso que eu te ia do palco de dizer. comédia do Alive. Sim. Epá, há uns anos a gente não... Era difícil mesmo arranjar por mulheres para lá cotas e não porque conseguias. havia. Sim. Não havia. Estás a ver? A gente bem tentava, mas não havia. Agora de repente não. Agora de repente já começas a ter... tem mais mulheres a fazer e bem. E bem, há uma ou outra que até safa. Não, e bem, porque é tudo aquilo que eu estava a dizer, é a originalidade da abordagem. Certo. Para mim o que conta, sobretudo, graça, né? E a originalidade da abordagem. E de repente há assuntos onde, eu não posso falar porque não os domino, né? Porque não são os meus assuntos, né? Sim. Porque eu sobretudo no stand-up, eu gosto de stand-up comedians, eu gosto de comediantes de stand-up que se expõem. Eu gosto de quem se expõe. Quem tem uma distância menor entre a pessoa e a persona. Que se expõe, quer seja a Sim. sua opinião, quer seja a sua vivência, quer seja as suas experiências. Está-se a expor, né? De repente, olha...
aconteceu-me isto, ou eu acho que, ou a minha perspectiva sobre este assunto é esta, estás a perceber? E de repente isso faz com que as mulheres, metade do público, né, quer ouvir falar, porque muitas vezes o stand-up comedy, a comédia, mas muito o stand-up comedy, mais do que a graça, o que é realmente o fator que te pode levar a um grande sucesso no stand-up é a empatia. Muitas vezes até mais do que a graça. É aquele ditado do mais vale caíres em graça que seres engraçado. Certo. E muitas vezes no stand-up é isso. E às vezes, e o que eu noto é as pessoas gostam de um comediante ou de uma comediante com que se identifiquem. Sim. Tipo, esta está a falar... E é verdade. Eu também sei isto. Eu também sinto isto. Eu também já passei por isto. As pessoas gostam dessa identificação. Estás a perceber? Gostam da humildade também, não é? E de se identificarem com aquilo. E pá, realmente, eu no outro dia estava a abrir uma garrafa de vinho e aconteceu-me exatamente isto que ela está a dizer, ou que ele está a dizer. Ou eu no outro dia estava no trânsito e eu pensei exatamente isto que ela está a pensar. Estás a perceber? Pá, é tão engraçado isso ser engraçado, não é? É. Sim, ele também é estúpido como eu, porque nos faz sentir bem connosco, sim. E isso muitas vezes é o que difere aquele ou aquela comediante que conseguem ter muito sucesso daquele às vezes que até, se calhar até pode ter mais graça no seu acting, mas que não causa tanto esse fenómeno de identificação e de empatia. Eu noto muito esse fenómeno. E não achas que a preparação de um espetáculo pode separar um bocadinho essa coisa das pessoas? Eu fazia um espetáculo muito de improviso e eu sentia que aí conseguia ouvir as pessoas no momento, as coisas pareciam mais íntimas, porque eu estava a adaptar, sentia-me mais segura. Agora, quando tu estás a preparar uma coisa, eu estou nesse processo, o meu próximo sol também está a ser todo escrito. Não sentes que estás mais performativo e que há uma quarta parede maior? Há uma tendência para fazeres isso, até porque depois vais ter que muitas vezes o experimentar o que tu estás a fazer em frente ao público. Mas... E morre um bocado. E isto é uma cena que eu aprendo, por exemplo, na música. Que é... há músicas que são muito populares ou que têm tocam o coração de muita gente sobre temas muito particulares. Ou seja, o músico, o artista, compõe uma canção sobre algo muito particular que lhe aconteceu. A Rita partiu-me o coração. Rita, como é que me foste capaz de partir o coração? Só porque eu cheguei meia hora atrasado, porque fiquei empatado no IC19 e cheguei atrasado ao jantar de aniversário dos teus pais. Ou seja, o gajo está a falar de algo muito concreto. Certo. E de repente esse ponto concreto é feito com tanta honestidade e com tanta emoção que se torna universal. Certo. E às vezes na comédia o que eu noto é que a gente tem a tendência de estar a pensar, será que isto vai agradar a quantas pessoas? Quando se calhar o pensamento oposto é melhor, que é, deixa-me eu falar de algo que eu sinta mesmo. Sem dúvida. De algo que esteja aqui dentro e que me está a pesar, ou que de repente é algo que me inquieta, ou que me excita, ou que mexe comigo, e mesmo por mais pessoal que seja, mesmo que seja cheio de referências que mais ninguém pode Somos entender. Todos humanos. A cor dos teus azulejos, ou o furo que tiveste no carro, ou o dente que está furado e que tens que ir ao dentista. Sim. E eu acho que muitas vezes essa abordagem torna as coisas mais universais. E às vezes nós, como a comédia é uma arte que vive muito da reação, não é? Aliás, é a arte que vive mais da reação de todas, não é? Às vezes a gente começa a pensar nessa reação a priori e estar a pensar nela quando estás a agir criativamente, e às vezes isso é um erro ou uma armadilha. Certo. Às vezes mais vale esquecer isso e fazeres a cena que te faz rir a ti, ou assim, não, eu tenho que falar disto porque isto é ridículo e eu achei isto ridículo. E pá, e se muitos riem, não interessa. Porque tu queres falar daquilo que é uma cena que te toca a ti e que tu vais explicar isso com emoção e com coração, porque é uma cena que te afeta. E isso é o que nos liga às pessoas, sim. E eu normalmente noto que esse é o tipo de material, sobretudo pá, quando eu o faço e quando vejo outros a fazer, que de repente bate mais. Mais do que a matemática, mais do que o estás ritmo. A pensar, estás a racionalizar demais. Às vezes o lado mais instintivo e mais emocional no momento criativo primeiro, naquele momento em que a ideia sai, aquela ideia mesmo a primeira, antes tu a polires de alguma maneira o assunto, o tema, né?
Às vezes mais vale sair do coração do que estás a pensar assim, não, eu vou falar disto, e às vezes somos todos estimulados a fazer isto. Sim. Sobretudo hoje em dia que andamos todos na espuma dos dias e aumentou os combustíveis, tem que fazer qualquer coisa sobre o aumento dos combustíveis. Sim. Ou Tem de ser rápido, tem de ser rápido. Pronto, fazemos todos parte disso. Sim. Mas, sobretudo no stand-up, e quando tu vais para um espetáculo onde tens tempo de estar com as pessoas, esse tipo de assuntos mais pessoais, eu vejo-os como os assuntos que têm depois mais reação, porque as pessoas identificam-se. É mesmo, e faz-nos bem também, eu sinto. É uma catarse. Que é uma catarse Sem e aquilo que as pessoas procuram sentir é o mesmo. Sem Que nós dúvida. sentimos que é, Sem vocês são dúvida. como nós, Sem dúvida. nós somos E as iguais. pessoas identificam-se com isso. Só, às vezes, pequenos dramas que temos, sei lá, inseguranças, ou seja, tudo isso é a matéria-prima. Estou desejosa de ver o teu do humor, espetáculo. não é? Estou desejosa de ver o teu espetáculo. As datas estão no teu Instagram, As não é? datas estão no meu Instagram. Eu depois no verão paro e ando no sal grosso. Óbvio. Porque o tio tem que sempre dar os seus saltinhos. Mas depois vou fazer depois ainda mais umas dezenas de datas até ao fim do ano. Portanto, até ao fim do ano vou andar por aí de cima. Vou aproveitar que estás aqui, isto só para terminar, que não sei se estás a par, deves estar daquele documentário que saiu recentemente da Manosfera. Já ouvi sabes? falar, mas não sei Ainda de que é não. que se trata. Opá, mas questiona esta onda agora que está a haver da necessidade de criar uma masculinidade que se chama tóxica, mas hipermasculinidade, que muitos putos estão a desprezar as mulheres, a dizer que deviam estar na cozinha, pronto, anda essa onda. E eu vejo-te como um exemplo de masculinidade zero tóxica. Vejo-te como um gajo hiperconfiante, és dude na assim, mesma. Eu tenho, como todas as pessoas, eu tenho as minhas inseguranças. Eu Certo. sou heterossexual. Sim. Okay? Portanto, eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho os meus medos também, tenho as coisas que às vezes não são tão bem polidas. E isso é algo que eu também venho vindo a trabalhar, ou seja, Sim. trabalho sobre mim, porque eu sou educado como a maior parte da malta ou seja, pelo menos da minha geração, somos educados de uma maneira bué machista. Super, Estás a super. perceber? De uma maneira bué machista, bué. E então isso exige um esforço de desconstrução. Eu tenho lados meus que são inseguros, tenho lados meus que são, pronto, que ainda estão com esse machismo um bocadinho entranhado, mas eu acho que tipo, teres consciência é o primeiro passo. Para estar em desconstrução. Teres consciência é o primeiro Sim. passo. E depois, outra coisa que eu acho que é essencial é tu teres a tua sexualidade, eu não diria resolvida, mas teres uma vida sexual saudável. Ou seja, saudável na medida em que não... Ou seja, de repente, por exemplo, hoje em dia a pornografia é uma cena que é muito fácil aceder a ela. De repente vais ver pornografia e tu vês ali umas performances e não sei o quê, e de repente tu metes na tua circo. cabeça, meu Deus. Ou seja, Eu não sei fazer isto. Muitas vezes isso que acontece nos homens é insegurança a nível sexual. Claro. É a nível sexual puro, percebes? E de repente são fantasmas que se criam na cabeça. Sim, em vez da ligação passa Exatamente. a performance, sim. Eu tenho um caralhão deste tamanho e tenho que engasgar. Sim. Estás a perceber? Certo. E pronto, e isso só lá vai mesmo pela educação. Só lá vai mesmo pela Pela educação. própria educação, não é? Pela autoeducação. Pela educação. Mas pá... E não, também nós quanto mães e filhas e não sei o quê. É triste ver isso. É triste ver isso. Estás a perceber? É triste ver isso. E isso é tudo insegurança. E eu falo-te uma pessoa como eu, que também eu tenho as minhas inseguranças, ainda hoje. Tenho as minhas inseguranças, temos todos. Certo. Agora a questão é como é que tu lidas com elas, né? Assumi-las, né? Tentar combatê-las. Tipo, sinto-me inseguro em relação a isto, sinto-me com medo disto, né? Sim. Porque depois no que respeita à nossa vida sentimental, o amor nunca pode conviver no mesmo espaço onde está o medo. Ou há medo ou há amor. O medo, se for partilhado, torna-se em amor, não é? Sim, mas o medo pode ser desconstruído, pode ser relativizado, isso, pode ser comunicado, combatido com amor. Não é? Mas tu não podes ter amor e medo. Porque amor é o oposto do medo. O oposto do medo não é a coragem. Certo. O oposto do medo é o amor. Coragem é o método de tu combateres isso. Sim. Porque quando há amor, quer seja amor fraternal, como um amor de amizade, um amor sentimental, um amor sexual, um amor passional, um amor de família, o amor é que combate o medo, né?
Certo. O medo de perder, o medo de ser rejeitado, o medo de ser preterido, o medo de não estar à altura, o medo de não ser o suficiente, estás a perceber? Eu falo disso como uma pessoa que tem isso também, sabes? E que, epá, e que tem que ser desconstruído e que tem que ser combatido, e tem que ser combatido de uma forma consciente. E não sem é medo. tipo criar um inimigo, como tens medo, crias um inimigo. Sim, para ambos os lados, sim. Percebes? Para todos os lados, porque é que há lados, caraças? Somos só Completamente. uns, não é? Porque é que isto é um cubo e não um círculo? Completamente. E isso, ou seja, isso é uma luta pessoal, mas que hoje em dia aos miúdos, epá, vivemos numa época muito mistificadora. O que é o sucesso? Certo. O que é o prazer? O que é o amor, a paixão? O que é o que é seres alguém inteiro e estás orgulhoso ou sentiste bem contigo próprio? Tens que ter, tens que fazer, tens que se não tens, não és, se não consegues, já não estás à altura. Ou seja, isto está cheio dessas De mensagens, e sim. dessas metas, estás a perceber? Que se tu não atinges, vivemos constantemente numa cena de insatisfação. Depois estás sempre a ver, e este está nas Caraíbas, e eu aqui em Sacavém, e o outro, e este está a comer sushi, e eu com esta merda desta carne mal passada. Estás a ver, é tudo bem. Ele está com a pele tão boa, e eu com esta merda cheia de barbulhas. É duro, é Ou seja, duro. estamos-nos sempre a comparar. Epá, e isso é um bocadinho a fonte dessa merda. É isso, está tudo lixado mesmo. Mas vamos criar também coisas diferentes, pessoas diferentes. Há de haver pessoas fixes também aí a vir que vão lidar com estas coisas. São os obstáculos desta malta e que também os vai enriquecer. Desta malta, olha para mim, toda velha. Epá, e ter a consciência das coisas, ter a consciência de quais é que são os teus limites, ou seja, de onde é que tu falhas e tentar não falhar, de onde é que podes melhorar e fazer esse trabalho. E prezar isso não só por ti próprio, mas também pelos que te rodeiam, não é? Yeah, sem dúvida. E sabem o que é que ajuda nisso? Fazer terapia. Aproveitem o meu código Joana27 para terem desconto na primeira consulta. Depois da primeira consulta em que vocês podem ver que tipo de psicólogo é que vocês querem dos 2.000 que há na Highwell. Para além disso, a primeira consulta a sério fica só a 16€. Código Joana27. Foi lindo agora ou não? Sim. Assim. Eu faço terapia. Fazes e gostas? Não só gosto, como é necessário para mim. Para mim a terapia hoje em dia está como está o exercício físico. É incrível. Incrível. Para Há quantos mim anos é que fazes? Faço há pouco tempo. Há A menos de um ano. sério? Uau! Faço há menos de um ano. Por necessidade de repente sentir que andava a meter muita coisa debaixo do tapete. Sim, Estás a para perceber? seguir em E frente, de repente sim. sentir assim, pá, não. Eu Epá. tenho que ir limpar isto. Fogo, fico tão feliz por Eu tenho ti. que ir limpar isto e sentir isso e sinto-me melhor. Eia, E sinto-me não há melhor. melhor endorsement que este. Pronto. Não para a Highwell Eu necessariamente, tenho não é ou por seja, aí. comecei com 51 anos. Fogo. Eia, fico Comecei com mesmo, 51 anos. mesmo contente. Mesmo. Venham, vão ver o gel. Como é que é? Quem te viu e quem te vê. As datas estão no Instagram Quem do fica gel. eu já faço terapia, pessoal. Pá, Vejam lá. fogo. 51 anos e vai agora à terapia. Amanhã é o quê? O que é Faz que, muito bem. falta? Faz muito bem. Não, eu acho que uma caminhada até Santiago de Compostela pode estar aqui na Vá. agenda, cara. Uma Kikirikiriririri. viagem de meditação à Índia. Podem Isso ver, não quem fizeste vai- já? Não fiz. Não. Ei, mas eras gajo para já ter feito ou não? Não, vais fazer agora. Vamos os dois. É o martinismo. Pá, foda-se. Foi ele. Meditação. Foi ele. Beijinho, obrigado por esta conversa tão boa. Obrigada, É? tio.